Eu converso agora com Ana Carolina Marçom, ela que é professora doutora de Relações Internacionais. Professora, uma ótima tarde, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, eu quero começar nossa entrevista olhando para o Conselho de Segurança da ONU, porque nesse momento nós temos Antônio Guterres fazendo a abertura. Havia uma expectativa imensa, inclusive pelas lideranças que compõem o G7, solicitando que as reuniões começassem, as discussões o quanto antes, para verificar uma solução que fosse pacífica. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando e também solicitando a sua análise, diante das fragilidades que foram apresentadas no Conselho, também acompanhando os últimos conflitos, se é possível avaliar nesse momento algo que seja benéfico e com uma resposta mais célere ao que acontece no Irã a partir desse sábado. Bom, acho que o primeiro ponto que nós precisamos olhar, como você mesmo trouxe, Rafael, nós vemos uma inação por parte do Conselho de Segurança, não é de agora. Então, vimos o Conselho engessado na questão de Gaza, que aconteceu há um tempo, vimos o Conselho engessado em relação à guerra na Ucrânia. Então, vemos agora essa nova reunião, nessa tentativa de trazer Estados Unidos, Irã, Israel para a mesa de negociações, mas, infelizmente, nós estamos em um momento do cenário internacional de questionamento ao multilateralismo, questionamento às instituições vigentes. Então, apesar do Conselho de Segurança se propor a ser um órgão mediador que agiria na promoção da paz e da segurança internacional, é um conselho que tem uma assimetria de poder. Então, nós temos 5 membros que são permanentes, estão sempre em todas as discussões e tem o chamado poder de veto, ou seja, caso um deles vote contra uma proposta, aquela proposta não vai em frente. E nós temos mais 15 membros rotativos que não têm esse poder de veto. E agora, nessa questão específica do Irã, nós vemos que um dos membros permanentes está diretamente envolvido. Então, da mesma forma que no caso da Ucrânia, nós tínhamos outro membro permanente diretamente envolvido. Então, eu acredito que essa reunião, apesar de ser importante, tentar trazer o Conselho de Segurança para o debate, infelizmente eu não acredito que vá sair nenhuma resolução, nada mais prático e muito menos uma resolução célere. Então, vimos o Antônio Guterres solicitando a retornada de todas as partes envolvidas para a mesa de negociações, porém, como eu estava comentando, infelizmente as instituições internacionais, elas vêm perdendo espaço. Nós vemos um questionamento muito grande por parte dos Estados-membros e principalmente dos Estados Unidos. Então, visto que os Estados Unidos é uma das partes envolvidas, eu não acredito que ele aprove qualquer resolução que seja mais dura em relação a ele próprio ou até mesmo Israel para cessar as agressões. Divulgou uma nota onde cita o secretário de Estado, Marco Rubio, informando que acontecerá uma reunião com o G7, ali Canadá, nós temos França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Japão, além dos Estados Unidos. A senhora acredita que através também desse encontro com essas potências é possível esperar qualquer tipo de consenso? A gente lembra que a França divulgou uma nota mais cedo, dizendo que acredita que a diplomacia ela pode ter um papel fundamental para resolver essas questões e que age também para proteger os seus interesses. Reino Unido também, no começo da manhã, pelo horário de Brasília, acabou divulgando uma nota e dizia que já preparava uma reunião com o alto escalão do governo, informando claramente que não participou da elaboração desse ataque. Como a senhora vê essa possível reunião que acontece de acordo com a Casa Branca, com o G7, e qual a eficácia que ela pode trazer nesse instante também? A reunião do G7, ela também é bastante importante, então traz as 7 maiores economias do mundo, mas é importante nós prestarmos atenção nas manifestações de cada um desses países até o momento. Então, nós tivemos países como França, Reino Unido, que questionaram a legitimidade da ação, a legalidade dessa ação dos Estados Unidos e de Israel, ao mesmo tempo em que nós tivemos outras nações que apoiaram essa ação dos Estados Unidos e de Israel. Então, temos algumas nações que não estão no G7, mas, por exemplo, a Holanda se manifestou favorável, a Noruega também se mostrou
favorável. Então, nós temos, dentro da própria União Europeia, como um todo, o bloco europeu, nós não vemos um consenso. A Ursula von der Leyen, por exemplo, a presidente da União Europeia, ela afirmou que não foi legítimo esse ataque e que a escalada das tensões deveria parar. Porém, quando nós olhamos para os países da União Europeia individualmente, nós percebemos que não existe consenso. Então, apesar dessa reunião, ela também ser importante, traz essa relevância do multilateralismo, assim como a reunião do Conselho de Segurança da ONU, ainda assim nós vamos ver países que se mostraram críticos a essa ação e países que se mostraram favoráveis. Lembrando que, além de tudo, o G7 ele é um bloco econômico, então é um bloco que se preocupa muito mais com pautas econômicas do que com pautas de segurança. Boa parte dos membros do G7 são membros, por exemplo, da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que aí sim é uma aliança defensiva. E nós não vemos o G7 geralmente tomando atitudes mais duras, mais concretas em relação a questões de segurança. Então, quando esse grupo se reúne, é claro que os países eles vão debater absolutamente tudo. A pauta agora será essa ação dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Porém, caso alguma ação mais concreta seja tomada, essa ação deveria acontecer ou no âmbito das próprias Nações Unidas ou no âmbito da organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, nós vemos que essa reunião é relevante, porém, eu não acredito que, dados os posicionamentos dos países que vão participar dessa reunião e dado o próprio escopo do grupo do G7, não saia nada de mais concreto dessa reunião. Professora, tem um outro ponto que nós já abordamos durante a tarde, mas nós estamos tomando um cuidado imenso com o detalhamento, principalmente sobre possibilidade de mortes. E o nome principal que nós temos nesse instante é Ali Khamenei. O governo israelense, nós tínhamos um pronunciamento que foi feito na figura do próprio ministro, dizendo que Ali Khamenei tinha ido. Mas ele não especifica se era uma morte ou se ele se referia a uma saída do governo. Depois nós vimos as agências, a primeira a fazer isso foi a agência internacional Reuters, informando que o corpo dele teria sido localizado, mas nenhuma outra especificação. Nomes também de lideranças militares são abordados nesse momento. Eu digo isso para entender o tamanho do desafio nesse instante, se essa confirmação ela vier para todos que aqui foram citados, para uma reformulação desse regime, para uma população que precisa entender a magnitude dessa transformação, daquilo que vem na sequência e quais são os caminhos que podem ser adotados. Se isso parte, inclusive, de um trabalho conjunto entre Israel e Estados Unidos para, digamos, de uma maneira muito simples, apontar o caminho que, na visão deles, pode ser seguido para que um acordo seja fechado e que as reuniões, que infelizmente não culminaram e evitaram o ataque de hoje, em relação, obviamente, a algo tão bélico, para que não fique no imbróglio, que não saiam absolutamente do lugar, que eles tenham um caminho para seguir a partir desse sábado. Bom, acho que o primeiro ponto é exatamente esse que você mencionou, Rafael. Nós precisamos ter muito cuidado quando falamos de mortes, visto que o próprio Netanyahu já afirmou que os alvos dessa ação israelense e dos Estados Unidos eram as lideranças iranianas. Então, nós já temos aqui confirmado qual era o objetivo deles. Então, quando nós vemos o Netanyahu fazer essa fala, e aqui abre aspas, ele falou que o líder iraniano, o Ali Khamenei, ele não estava mais entre nós, é uma fala extremamente vaga. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando falamos sobre a morte dessas lideranças. Por quê? Né? Como você comentou, a agência Reuters veio já com essa notícia também de que o corpo teria sido encontrado, mas nesse momento, nós vamos ver também essa guerra de narrativas muito forte. Então, a partir do momento em que o Netanyahu assumiu que esse era o objetivo, e logo em seguida ele faz essa fala, ele está querendo também comprovar um sucesso dessa ação. Então, nós precisamos esperar justamente para ter essa confirmação.
Caso isso seja confirmado, o que acontece? Nós precisamos lembrar também que, apesar do regime fundamentalista iraniano ser muito baseado na figura do líder supremo, ele tem uma estrutura, ele não é só o líder supremo. Então, mesmo caso isso tenha acontecido, mesmo que o líder supremo tenha sido assassinado, que ele tenha sido morto nessa ação, que o presidente tenha sido morto, existe toda uma estrutura por trás. Então, nós vemos várias falas do Netanyahu, do próprio Donald Trump, chamando a população iraniana para ir às ruas, retomar o governo, tomar o governo iraniano de assalto. Então, nós temos alguns pontos aqui que precisamos tomar muito cuidado. Mesmo que eles tenham morrido nessas ações, a estrutura ainda existe. Então, a morte dessas lideranças não significa que a estrutura deixou de existir. Então, nós vimos isso no ano passado. Já tivemos uma tentativa de assassinato na Guerra dos 10 Dias, ano passado. O presidente iraniano, ele foi morto. Então, o presidente foi morto e foi colocado outro presidente no lugar. Então, é claro que, caso Ali Khamenei tenha sido morto, aqui as consequências elas seriam mais complicadas. Porém, como eu falei, existe essa estrutura por trás. Então, esse é o primeiro ponto. A derrubada do governo iraniano, ela não acontece só a partir da morte, só a partir da retirada das lideranças iranianas do poder. Tem toda essa estrutura por trás. Segundo ponto, na segunda parte da sua pergunta, então qual seria o caminho que Israel e Estados Unidos poderiam indicar para o Irã? Eu não acredito que eles queiram indicar um caminho. Tudo indica que eles vão deixar esse caminho para a própria população civil. Então, assim como os Estados Unidos fizeram na Venezuela, que entraram, capturaram o presidente Maduro e saíram, e deixaram a estrutura política, social venezuelana para se reorganizar, eu acredito que eles vão fazer a mesma coisa com o Irã. Então, eles estão fazendo toda essa ação. O objetivo era o desmantelamento do programa nuclear iraniano por parte dos Estados Unidos. Já por parte de Israel, nós vemos que o Netanyahu afirmando que o objetivo era acabar com as lideranças iranianas. Então, eu acredito que a partir do momento em que eles tenham conseguido esse objetivo, caso o governo seja derrubado, essa reestruturação, eu imagino que eles deixem na mão da sociedade civil, para a sociedade civil se reorganizar, o que abre um vácuo de poder, abre uma instabilidade política gigantesca e a possibilidade da ascensão de um novo governo fundamentalista. Então, eu acho que nesse momento não é o que Estados Unidos e Israel gostariam, como eles enxergam o futuro para o Irã, mas como a sociedade internacional como um todo deveria agir. Então, a Organização das Nações Unidas deveria entrar, a sociedade civil iraniana precisa ser ouvida, mas precisa ser feita de uma forma bastante estruturada. Professora, você trouxe um ponto que é muito importante, que é justamente na ausência do Ayatollah, a estrutura que permanecia à sua volta. A permanência dessa estrutura, a senhora acredita também que ela está submetida à vontade dos americanos e também dos israelenses? Ou é possível também esperar um pedido de alternância naquilo que nós conhecemos que também mantinha o regime? Bom, o pedido de alternância por parte da sociedade civil sempre existiu. Então, nós estamos assistindo os protestos no Irã há um tempo, não é de agora. Tivemos o caso de uma mulher que foi presa pela política da moralidade iraniana e gerou uma série de protestos. Então, a sociedade civil iraniana já pede pela alternância de poder. Agora, essa estrutura do regime fundamentalista, se ela ficaria à mercê dos Estados Unidos e de Israel? Eu acredito que o que nós precisamos entender é o próprio presidente Donald Trump, ele fez uma fala há pouco tempo afirmando que a guerra poderia durar 3 dias ou o tempo que fosse necessário. Então, eu acho que depende muito dos interesses dos Estados Unidos e dos interesses de Israel. Israel, sim, tem o interesse de derrubar esse governo fundamentalista. Os Estados Unidos, eu já acredito que não tenham tanto esse interesse. Que esse interesse exista, mas que ele seja secundário à questão das armas nucleares. Então, os Estados Unidos, além de tudo, nós precisamos lembrar que o próprio Donald Trump, ele se elegeu com a retórica de
não se envolver em guerras longas fora dos Estados Unidos, porque foram ações realizadas pelo Joe Biden, o Joseph Biden, pelo Obama, antes do primeiro mandato, Donald Trump. Então, quando ele veio para este segundo mandato, ele veio com uma retórica muito dura aos gastos dos Estados Unidos em guerras fora do seu território e guerras longas. Então, nós vemos que o Donald Trump, ele faz essas incursões em outros países, fez no Irã no ano passado, agora novamente, fez na Venezuela no início desse ano, mas todas são incursões muito rápidas. Então, eu acredito que os Estados Unidos, depois de atacar as instalações nucleares, talvez eles não tenham interesse em fazer a manutenção dessa guerra, manter esse conflito por muito tempo, porque isso vai contra tudo que o próprio Donald Trump advogou em todo o seu processo de campanha eleitoral. E nós também temos que lembrar que o Donald Trump vai enfrentar agora uma eleição de meio de termo, as chamadas midterms, que vão acontecer em novembro desse ano, e ele corre o risco de perder a maioria em uma das casas, no Senado ou na Câmara. Então, isso para ele é muito importante, conseguir agradar a sua base, expandir o nível de apoio que ele possui, e eu acredito que essa guerra expandida para tentar aniquilar o restante da estrutura do governo fundamentalista talvez não esteja nos planos do Donald Trump no momento. Exato, professor. Eu confesso que permaneço muito curioso para saber quais são as pesquisas que vão apontar qual a relação dos americanos e a opinião sobre aquilo que foi feito nesse final de semana. Enfim, um ataque na sua totalidade. Um outro ponto que eu queria muito ouvir a sua opinião e a sua análise é justamente a medida que foi adotada pelo Canadá. Na nota que foi divulgada pelo governo, eles concordaram com a ação militar, acreditam que esse foi o melhor caminho para falar sobre a soberania e também defender o interesse dos parceiros. Eu digo que acho interessante essa postura adotada por eles, porque até a data de hoje, nós tínhamos todos os conflitos acontecendo, tarifas, a questão do fentanil, possibilidade de anexação e as trocas de farpas acontecendo a todo momento. Como que a senhora avalia? É algo à parte acontecendo? É uma separação muito clara de isso nós discordamos, mas nesse ponto, ok, as relações elas podem ser mantidas apesar das nossas opiniões diferentes em tantas outras questões. Outro acordo que vai ser renegociado esse ano, que nós precisamos ter em mente, é o chamado acordo USMCA, o antigo NAFTA, do qual participam Estados Unidos, México e Canadá. Estou falando isso aqui por quê? Porque o Canadá tem interesse nessa renegociação. Então, ao mesmo tempo em que o Canadá, ele, como você muito bem colocou, enfrentou sanções dos Estados Unidos, enfrentou essa questão do fentanil, que veio com uma problemática muito grande, o Donald Trump falando sobre o fentanil. Então, as relações, até mesmo essa ameaça, essa fala sobre uma possível anexação do Canadá, tudo isso estremeceu bastante as relações com o Canadá. O governo canadense tentou, nessas situações, se posicionar de forma mais dura em relação aos Estados Unidos, porém, nessa questão iraniana, foi até um pouco surpreendente observar esse posicionamento. Então, ver o Canadá, que geralmente é um país que se direciona mais para o multilateralismo, a paz no cenário internacional, a cooperação, um posicionamento como esse foi até um pouco surpreso, porque, como eu falei, muitos outros países, como Reino Unido, França, se prenderam nessa questão da legalidade dessa ação dos Estados Unidos. Porém, o Canadá, eu acredito que ele esteja fazendo aqui um cálculo político. Como eu falei, vai ter a renegociação desse acordo do antigo NAFTA. Para o Canadá é interessante essa renegociação, então, ter acesso ao mercado dos Estados Unidos. Eu acredito que esse posicionamento do Canadá talvez seja uma forma de apaziguar as relações com o Donald Trump, porque nesse momento, tudo que ele fez foi fazer essa fala de que a ação dos Estados Unidos está embasada e que é necessária para a proteção dos Estados Unidos. Não teve nada de mais concreto, então não teve uma ajuda, um envio de tropas, de armamentos ou o que quer que seja. Então eu acredito que essa fala, ela talvez venha muito nessa linha de tentar apaziguar um pouco um presidente que tem uma retórica muito dura como Donald Trump e um presidente com o qual ele
eles vão ter que negociar esse acordo esse ano ainda. Então, é surpresa, realmente é uma surpresa olhar um país como o Canadá trazer uma fala como essa, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que é um país que faz fronteira com os Estados Unidos, que já enfrentou uma série de problemas e agora tem uma renegociação de um acordo que é muito importante para eles. Ana Carolina Marção, eu gostaria de agradecer muito tempo a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, participar dessa cobertura e levar para quem nos acompanha nesse instante o que temos desse sábado, o que aconteceu, como é possível entender o movimento dessas diferentes nações, com tudo ainda literalmente acontecendo na nossa frente. Muito obrigado por falar conosco, foi um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, Rafael, uma ótima tarde a todos. Até mais.